contentado com o pouco. Eu não sei se você é assim, ou se você vai me achar arrogante demais, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu estou desesperado por mais de Deus. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, eu quero entender melhor o meu Deus, eu quero conhecê-lo melhor. Se o meu Deus é infinito, então tem muita coisa que eu não conheço dele e que eu preciso conhecer. E eu quero viver este novo tempo, eu quero viver um tempo de bênção, um tempo onde o Senhor vai tratar o meu caráter, tratar as minhas imperfeições, vai me ajustar ainda mais, vai torcer os parafusos que estão soltos, vai doer um pouquinho, mas eu quero ser consertado, eu quero viver este tempo de bênção. Eu quero viver um tempo, um novo tempo, onde eu enxergue os milagres de Deus, onde eu veja a ação dele na minha casa, onde eu veja os meus filhos sendo cuidados, amparados pelo Senhor. Eu sei que tudo isso é real, tudo isso acontece, mas eu quero que as escamas que ainda me impedem de enxergar isso de modo mais claro, todas elas sejam arrancadas e que todos os dias eu enxergue melhor o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho sonhado com um novo tempo de emprego também. Tenho sonhado com um tempo de bênção, de avanço, de crescimento. Eu tenho enxergado, irmãos, pela fé, que este tempo vai ficar pequeno. Essas paredes serão poucas para nós, porque não vai caber o tanto de gente que Deus vai alcançar a partir do ministério seu, dessa igreja, da sua vida, do seu envolvimento. Eu não falo isso porque estou iludido, não, isso é propósito de Deus para nós. Deus quer isso para as nossas vidas. Deus nos colocou neste lugar para fazer diferença. E quando nós assumimos a nossa postura de filhos de Deus e manifestarmos quem somos ao mundo, então a glória de Deus vai conosco e vai alcançar essas pessoas e elas vão entender o que Deus está fazendo em nós é extremamente importante para elas também, e elas vão querer. Então eu tenho sonhado com isso, eu tenho sonhado com dias em que a gente vai estar reunidos aqui e veremos milagres. Veremos milagres entre nós e glorificaremos o nome de Deus por estes milagres. Eu tenho sonhado com os dons do Espírito Santo sendo derramados sobre nós. Aí talvez você vai ficar um pouco confuso, vai dizer, esse pastor está indo para um caminho perigoso. Meu irmão, se é perigoso ser guiado pelo Espírito Santo, então eu não sei o que é perigoso. Eu não sei o que é perigoso. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos ser totalmente cheios do Espírito de Deus. É isso que eu desejo para a minha vida. É isso que eu desejo também para a sua vida e para esta igreja. E eu tenho certeza que este novo tempo vai chegar. Vai chegar, já está chegando, já está às portas. E a gente já pode contemplar pelos olhos da fé grandes coisas de Deus acontecendo em nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Talvez a sua família hoje está um pouco desajustada, mas creia que Deus tem grandes coisas para derramar lá. Talvez os seus filhos, você olha para eles e fala, esses meninos estão se perdendo, mas creia que Deus pode restaurá-los, porque as grandes coisas do Senhor vão nos alcançar. Mais cedo ou mais tarde, elas vão nos alcançar. O nosso Deus é grande. O nosso Deus não é pequenininho. Por que se contentar com um pouco? Por que se contentar com a mediocridade? Temos que querer mais. Um coração de fé agrada o coração de Deus. E é isso que eu espero ter diante do meu Pai. Um coração que crê em tudo aquilo que Ele pode fazer. Não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Ele pode fazer. E o meu Deus pode infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso, do que tudo aquilo que eu peço. Amanda citou este texto hoje pela manhã, Efésios capítulo 3, versículo 20. Você que conhece de cor, repita comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu gosto muito desse texto, mas eu gosto muito mesmo de olhar a parte final dele. Porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas Ele faz isso a partir de onde, irmãos? A partir do poder que em nós opera. Deus quer usar a sua vida para fazer estas grandes coisas. Creia nisso. Dependa do Senhor cada vez mais. E espere ser usado por Ele como ponte, como farol, como tudo aquilo que nós acabamos de cantar. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos basicamente disso que eu estou falando, de um texto que ministrou
Deus falou profundamente ao meu coração na reunião de sexta-feira, como eu disse. Eu peço que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Como a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. Aqueles que estiveram aqui na sexta-feira, nós não precisamos nem pregar. Nós não precisamos nem ficar aqui compartilhando sobre o que o texto fala. Não é isso, irmãos? Os que estavam aqui na sexta-feira, nós simplesmente oramos. E Deus foi ministrando este texto ao nosso coração. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a partir do verso de número 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor que a partir deste texto Ele possa falar ao teu coração. Senhor, Tu sabes o nosso desejo de ouvir a Tua voz. O Senhor sabe, Pai, que a gente precisa mesmo ser orientado por Ti. E agora que nós vamos meditar neste texto tão lindo da Tua palavra, pedimos a Ti que o Senhor fale conosco mais uma vez. Sejamos ministrados pelo Teu Espírito, não por palavras de homens, não pelas minhas palavras, porque, Senhor, Tu sabes, e eu sei mais ainda, que as minhas palavras não podem convencer ninguém, não podem levar ninguém a lugar nenhum. Só as Tuas palavras, Deus, só as Tuas palavras, só as palavras do Teu Espírito. E eu sei também, Pai, que mesmo sendo quem sou, tão pecador e falho, o Senhor pode me usar, para que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, para que eu abrir a boca, sejam as palavras do Senhor a sair dela. Por isso usa a minha vida, abra o coração dos meus irmãos e fala mais uma vez com a gente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como eu disse, eu tenho sonhado com tudo isso que eu acabei de mencionar para os irmãos, e o texto nesta noite nos traz a ideia de um novo tempo que a gente pode viver. Se você quer viver um novo tempo, é possível. Mas aí você pode dizer assim: mas pastor, tá bom, tá legal esse tempo, tá bacana, tá tudo bem lá em casa, as coisas estão boas, tenho emprego, tenho dinheiro, tenho casa, tenho isso, tenho carro, tenho família, tenho esposa, tenho filhos. Eu acho que eu não preciso de mais. Tá bom. E isso é um problema para muitos de nós, tem sido, porque a gente não percebe o que Deus tem a mais para a gente. O que Deus tem para oferecer a mais. A gente se contenta com o que já recebemos, isso não é ruim, tem que ser assim mesmo. Mas a gente se fecha para um novo tempo, para novas conquistas, para novos planos de Deus que Ele quer revelar a nós e que Ele quer nos direcionar a vivê-los. Então, nesta noite, nós vamos meditar sobre este tema, um novo tempo. É possível vivê-lo? É possível experimentar Deus de um modo mais intenso? Às vezes a gente ouve falar, eu não sei se acontece com você, mas às vezes a gente ouve pessoas dizerem assim: eu ouvi Deus falar. Eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou de modo tão claro. Muitos ficam confusos com isso, porque já há anos não ouvem mais Deus falar. Talvez nunca ouviram, talvez jamais ouviram.
Jamais tiveram a certeza de que foi Deus quem falou. Isso já aconteceu com você? Tem acontecido com você? Se não tem, graças a Deus, mas infelizmente acontece com muitos. Não ouvem mais Deus. Não conseguem ter uma experiência linda, gratificante, prazerosa com a palavra dEle. Não conseguem enxergar a ação dEle. Não conseguem ver os milagres dEle. A ação de Deus está tão limitada, às vezes, em nós, que nós precisamos querer um novo tempo. Não basta a saúde, o dinheiro, a casa. Precisamos de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Sabe aquela experiência registrada no livro profético das águas que batiam na canela, que batia depois no joelho, mas aí chegou um momento que as águas já não davam mais pé, e aí teve que mergulhar de tão profundo que eram as águas. É essa experiência que a gente tem que querer. Águas profundas, águas cada vez mais profundas. E para isso nós precisamos desejar um novo tempo. Mas como vivê-lo? Como experimentar este novo tempo? Como isso é possível? A primeira ação que nós temos que empreender, eu quero que você olhe novamente para o verso de número 14. E o verso de número 14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, se nós queremos viver um novo tempo, nós precisamos assumir definitivamente, de uma vez por todas, a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos assumir definitivamente quem nós somos em Deus. Muitos de nós têm vivido dizendo que conhecem a Deus, e alguns conhecem mesmo, mas a sua identidade, a sua vida, não representa aquilo que ele diz ser. Aquilo que dentro do coração aparentemente há uma convicção, mas o exterior, a identidade desta pessoa não tem sido forjada no caráter de Cristo. Se nós queremos viver um novo tempo, nós precisamos assumir a nossa nova identidade. E a sua identidade é a seguinte: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi gerado de novo, você nasceu de novo. E ao nascer de novo, agora você não é apenas carne, você também tem o Espírito de Deus habitando em você, e você é filho de Deus, e nós precisamos assumir essa postura diante do mundo, como filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e aguarda desesperadamente, porque nós estamos escondidos. Tantas vezes as pessoas não enxergam essa identidade em nós, não enxergam o caráter de Deus em nós, não enxergam a semelhança que há entre o filho e o pai. O filho tem que lembrar o pai. A sua identidade como filho, como aquele que nasceu de novo, como aquele que foi gerado de novo, tem que lembrar o pai. Você tem que ter a experiência de que pessoas olhem para você e digam: lá vai um filho de Deus. Não é membro da igreja, não é crente, como alguns até usam esse rótulo para nos difamar ou para de um modo pejorativo. Não é isso, é um filho de Deus, é alguém que se parece com Deus, é alguém que assumiu a sua identidade em Deus. Para que este novo tempo aconteça em nossas vidas, nesta igreja, é preciso a manifestação dos filhos de Deus neste lugar. Será que nós temos assumido a nossa nova identidade? Será que temos vivido nesta nova identidade? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a pergunta é: eu tenho vivido o novo? Eu tenho vivido o novo de Deus? Eu tenho caminhado nas coisas velhas, nas coisas antigas, nas coisas da carne? Qual tem sido a minha vida e a minha trajetória? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Como filho de Deus, a minha identidade ela é anunciada pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu vivo. E se eu nasci em Cristo para uma nova vida, é necessário que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. Tudo se faça novo e se faça novo todo novo dia. Todo novo tempo, todo dia novo, 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 na presença de Deus, sempre haverá algo novo. Tem que ser assim. Qual é a sua identidade?
Você como filho de Deus, nascido em Cristo ou renascido em Cristo, você não é um derrotado. Quantos de nós queremos experimentar um novo tempo, mas a gente anda de cabeça baixa, a gente anda como se fôssemos derrotados e como se as situações da vida fossem maiores até do que o nosso Deus, como se as situações da vida fossem nos engolir e a gente não pudesse superá-las em nenhuma hipótese. Quantos de nós não caminhamos assim? Deixamos de lado aquilo que agrada o coração de Deus, que é a fé, é crer naquilo que os olhos não enxergam. Deixamos de lado, escondemos debaixo das nossas camas o elemento essencial para nos relacionarmos com Deus, que é acreditar naquilo que ninguém acredita. Talvez quando eu digo para você, eu espero que não aconteça contigo, com você, mas talvez quando eu digo para você que as paredes deste tempo ficarão pequenas, talvez você não acredite. Talvez você fale, eu não sei não, eu acho que não. Mas fé é enxergar o que os olhos ainda não estão vendo, o que os teus olhos físicos não podem enxergar, mas que pelos olhos da fé a gente pode ver. É assim que a gente precisa caminhar, como pessoas que são vencedoras. Diante das lutas, diante das provas, a nossa identidade vai dizer, você é vencedor sobre elas. Você é vencedor sobre estas lutas, sobre estas provas, sobre essas dificuldades, sobre essas tentações, que às vezes parecem tão fortes, parece o Hulk, o incrível Hulk diante de nós, seres indefesos, pequenos. Eu não consigo resistir a essa tentação, mas lembre-se, diante das tentações, diante das acusações, diante das lutas, diante das provações, diante de todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a identidade que nós temos, de quem é filho de Deus, de quem nasceu de novo, de quem é mais do que vencedor, de quem tem que crer no sobrenatural, tem que crer em coisas impossíveis, tem que crer no agir de Deus, porque se não for o agir de Deus, se não for a graça de Deus, se não for o favor dele, vai sobrar o quê? Muitas vezes a gente tem tido a mesma vida, a mesma velha vida, justamente por isso. Porque a gente ainda não assumiu aquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. Que colocou na mão de todos os discípulos que caminharam com Jesus e que serviram nos primeiros séculos. Coisas tremendas que a gente olha e fala, mas isso deve ser só para Paulo mesmo. Isso deve ser só para Pedro. Isso deve ser só para Tiago. Essa experiência de Estevão, de ser apedrejada, e no último suspiro ele dizer, Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Isso deve ser só para Estevão, porque eu não vou conseguir. Meu irmão, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a nossa identidade, que a gente precisa assumir. Você tem essa identidade de filho de Deus, do povo que se chama pelo nome dele. Quando a gente caminha por aí, mais do que olharem para nós e verem a gente, as pessoas deveriam ver Deus em nós. Deveriam ver a presença real de Jesus, a imagem e semelhança de Deus visível para aqueles que já não entendem mais quem é Deus. Não enxergam mais a Deus. E se os filhos de Deus não anunciarem a Deus como precisam, vivendo a sua nova identidade, de fato, no Senhor, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai anunciar este Deus, se não forem os seus filhos? Se não forem estes que assumiram a sua nova identidade nele? Mas além de assumir a sua identidade como filho de Deus, se você quer viver um novo tempo, um tempo de grandes coisas em Deus e de Deus para você, você precisa, além disso, se humilhar. Se humilhar. Quando a gente diz tudo isso que nós acabamos de falar, a gente vai inflamando o nosso coração, a gente vai até estufando o peito, parece que a gente vai ficando grandão, mas o paradoxo da vida cristã está justamente neste ponto. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me sinto grande e ao mesmo tempo eu me sinto menor. É assim, porque Deus é quem me engrandece, mas eu só posso ser grande nele, porque eu por mim mesmo não sou ninguém, e você também não. Por isso que quando a gente se aproxima de Deus, eu assumo sim a minha nova identidade nele, mas ao mesmo tempo eu me humilho na presença dele, reconhecendo que eu não sou ninguém, que eu preciso dele para tudo, que eu preciso da presença dele,
que eu tenho que diminuir, eu tenho que falar, assim como João Batista disse, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 38. João Batista, no verso 38, ele vai dizer o seguinte: que diminua eu, para que Cristo cresça. Que eu diminua, importa que eu diminua para que ele cresça. É o que João vai dizer. Assim tem que ser a gente também. Quantas vezes a gente quer crescer demais? Quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos adultos rápidos demais? Foi muito acelerado no nosso processo de fé em relação com Deus o nosso crescimento. E não que a gente não tenha que crescer, mas o crescimento não pode te levar a uma racionalidade que te leve a pensar que você é agora independente de Deus. Você e eu sempre seremos como crianças para o Pai. Como crianças que precisam de Deus. Como crianças que precisam se relacionar com Deus desta forma. Realmente como crianças. Senhor, eu preciso de Ti. Sabe aquela criancinha que não dá para atravessar a rua se o pai não segurar na mão dela, porque senão ela não sabe o que é perigo, que hora que vem o carro, como eu posso ser atingido por alguma coisa que eu não estou vendo. Então alguém tem que segurar na mão dela para ela atravessar. Assim tem que ser a gente. Deus segura nas minhas mãos para que eu possa atravessar as ruas da vida. Segure nas minhas mãos para que eu possa enfrentar os meus dilemas, as minhas lutas. Mas a gente que é adulto na fé diz: Deus, solta das minhas mãos, porque eu já consigo sozinho. E o novo tempo só vai chegar para aqueles que pularem no colo do Pai, dizendo: Senhor, me carregue em seus braços, porque só em seus braços eu posso estar seguro. É isso que nós precisamos, nos humilhar. Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho necessidade ardente dentro do meu ser de estar na Tua presença. Irmãos, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: que se nós não nos convertermos como uma criança, o reino de Deus não virá sobre nós. E ele diz o seguinte, porque o questionamento é: quem é o maior? E ele diz: aqueles que se humilharem como esta criança, esse ou esses serão os maiores. Nós precisamos nos humilhar como uma criança. E no meu entendimento, a humilhação de uma criança está no fato de que ela reconhece em cada instante da sua vida que ela precisa de outra pessoa. Que ela precisa de outra pessoa. Você precisa ser assim com o seu pai também. Eu preciso ser assim com Deus também. Dizer a Deus: Deus, segura nas minhas mãos. Deus, me conduza. Deus, me dirija. Deus, me governe. Deus, me oriente. Deus, fale comigo. Deus, eu quero te buscar. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de... Não cantar uma canção apenas aqui no domingo, voltar para sua casa e nada acontece. Quem quer viver um novo tempo, vai viver assim todos os dias. Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ver o Senhor, ouvir a tua voz, ter a tua direção para a minha vida, a tua orientação. Tudo isso é preciso para aqueles que querem viver um novo tempo. Além disso, irmãos, aqueles que querem viver um novo tempo com Deus precisam também se humilhar e buscar ao Senhor, orar e buscar ao Senhor, buscar a Deus. Buscar a Deus é o que nós precisamos fazer. Eu penso que tem muita gente, eu creio que não seja você, mas tem muita gente achando que buscar a Deus é vir aqui domingo à noite e está tudo certo. Isso é buscar a Deus. E se você ainda não sabia, eu acho que você já sabia, mas se você ainda não sabia, isso é apenas um pequeno detalhe da sua tarefa de buscar a Deus. Um pequeno detalhe. Irmãos, pode chegar o dia em que a gente até queira ir buscar a Deus, mas a gente não possa mais. Pode chegar o dia que, devido às situações da vida, até venha um desejo, confuso talvez, distorcido em nossa mente talvez, mas até venha este desejo de buscar a Deus, mas a gente não consiga mais. Quantas são as pessoas que foram aprisionadas e que não têm conseguido se libertar e estão
com dificuldades de buscar a Deus. Quantas são as pessoas que olham para a sua vida e até dizem, eu queria viver assim. Eu queria ter as experiências que aquela minha colega de trabalho tem e eu não tenho, mas ela não consegue buscar a Deus. Quantas são as pessoas que estão nessas circunstâncias? E aí eu lembro das palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o seu nome enquanto você ainda pode achá-lo. Irmãos, às vezes a gente vai deixando para amanhã, deixando para depois. Não, eu vou orar amanhã, eu vou orar semana que vem, ano que vem. Talvez quando eu ficar um pouquinho mais velho, agora está corrido demais. Deus entende. Deus entende que eu estou estudando muito. Deus entende que eu estou trabalhando muito. Deus entende que eu tenho agora 2 filhos e eu não tinha antes. Deus entende que agora eu estou idoso, que agora eu estou jovem demais. Deus entende. Deus não entende coisa nenhuma. Deus não entende. Se você acha que Deus entende a sua displicência em buscá-lo, saiba que Ele não entende. Ele quer que você o busque. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele deseja isso e é por isso que Ele diz, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Pode chegar o dia que seja tarde demais. Pode chegar o dia que seja tarde demais. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Hoje pela manhã foi muito interessante a palavra que nós ouvimos de Deus e o desafio que Deus colocou no nosso coração de marcar um horário em nossa agenda para orarmos. Por experiência pessoal, não sei se é a sua, mas a minha é assim. Todas as vezes que eu não tinha um horário definido, eu não orava. Eu orava lá, mas um dia pulava e aí o outro dia eu orava, porque eu queria encaixar no meu dia o tempo que sobrava para que eu orasse. E oração não pode ser o tempo que sobra. Oração não pode ser um ajuste da sua agenda para ver qual vai ser o melhor horário do dia para eu falar com Deus. Oração tem que ser o melhor horário. Oração tem que ser o horário que ninguém te importune. Oração tem que ser horário marcado com Deus. Assim como você tem horário para chegar no seu trabalho e você não falta porque não quer ser despedido, se você quer crescer e viver um novo tempo com Deus, eu tenho que marcar um horário e eu tenho que orar. Eu tenho que buscar este Deus, porque eu não posso levar isso com displicência, como muitas vezes a gente tem levado. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor requer de você e de mim esforço. Não é fácil mesmo. E não é fácil por uma simples razão, porque a nossa carne, voltada para as coisas da carne, não quer que a gente busque a Deus. Então, quando a gente vai levantar mais cedo, dá cansaço, preguiça, não dá vontade. Quando a gente vai ler a palavra, as letras embaralham, a gente não consegue se concentrar, tudo parece confuso, não tem nexo, é melhor ler um gibi ou ver uma novela. A nossa carne vai dizer isso para a gente. A nossa carne vai dizer que vim aqui domingo à noite quando o tempo nem está frio, só deu uma chuvidinha. Não, fique na sua casa, veja Fantástico, descanse hoje. Por quê? Porque Deus, Ele precisa, para que você busque a Deus, é necessário esforço. É necessário sair de casa quando você não quer sair. É necessário pular da sua cama quando o corpo manda você ficar lá deitado. É necessário ler a palavra de Deus, mesmo quando ela não faz sentido. Eu quero ler até que ela faça. Até que ela seja como alimento para a minha alma. Eu preciso buscar ao Senhor. Se nós não tivermos essa postura, irmãos, de quem decidiu se esforçar para buscar a Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Não vem de bobeira, de moleza, não cai no seu colo. Você dorme hoje frio espiritualmente e amanhã acorda num novo tempo. Não é assim. É caminhada com Deus. É todos os dias. É diariamente. É um processo, talvez lento, mas que valerá a pena o resultado final. Eu tive a experiência uma vez, irmãos, de ainda era bem jovenzinho, mais jovem do que sou hoje, porque hoje eu sou ainda bem jovem, mas eu era bem mais jovenzinho, nós fomos na Chapada, lá em Cuiabá, como é? Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. E nós estávamos lá, e aí eu não lembro de quem partiu a ideia, mas partiu a ideia, estava eu, meu irmão, estava também, né, Kleber? O Kleber, eu acho que o Kleber estava, e o meu tio. E aí nós decidimos, não sei de quem partiu a ideia, vamos subir nesse monte aí, nesse morro, para ver como que é a vista lá de cima.
E nós somos amadores, né, irmãos? Nós nunca escalamos nada. E o negócio era um pouco complicado. Não era um Everest, mas era um pouco complicado. Nós começamos a subir, o negócio foi ficando difícil, mas conseguimos chegar lá em cima. Mas eu garanto para você, se eu soubesse do esforço que eu teria que fazer para chegar lá, talvez eu tivesse desistido. Talvez eu não teria começado. Talvez eu pensasse, não, eu vou cansar demais, vou suar muito, lá em cima não tem rio, o rio está tudo aqui embaixo, para que eu vou para lá? Não, eu vou ficar aqui. Talvez se eu tivesse raciocinado melhor, eu não tivesse subido. Mas tem uma coisa que eu garanto para os irmãos. A paisagem lá de cima era incrivelmente mais bela do que a lá de baixo. Às vezes nós estamos aqui embaixo com Deus, achando tudo muito bom, bonito, lindo, gostoso. Mas se você se esforçar para subir um pouco mais, saiba que a paisagem lá de cima será muito mais bela. E a sua visão de coisas de Deus será ampliada. Nós precisamos deste esforço, irmão. Nós precisamos investir tudo que a gente puder pelo reino de Deus. O pai, quando pensa no filho, e ele pensa no filho, ele vai investir o que ele puder, para que o filho faça as melhores escolas e faculdades possíveis. Quando ele pensa em si mesmo, ele vai investir o que ele pode, os recursos que ele puder, para que ele consiga alcançar os seus sonhos. É assim com a vida de todos nós. O que nós podemos investir para alcançar os nossos sonhos, a gente investe, ou não investe. A gente investe. Se eu posso investir, eu invisto. Eu só não invisto aquilo que eu não tenho, ou eu não posso. Com o reino de Deus, nós que queremos alcançar tudo que Deus tem para nós e este novo tempo de bênção, nós precisamos investir tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é tudo que eu posso. Não é tudo que eu quero. É tudo. Tudo. Como assim, pastor? Tudo. Tudo. Nada além do que tudo. Tudo é a palavra. Se eu quero viver um novo tempo com Deus, eu tenho que colocar absolutamente tudo nas mãos dele, dizendo, tudo é do Senhor, tudo está em tuas mãos. É tudo. É a sua casa, é a sua família, é a sua profissão, são os seus dons, os seus talentos, é o seu tempo, são os recursos que estão em suas mãos. Tudo, tudo, pega, tira das suas mãos e coloca nas mãos de Deus e diz, Deus, está em suas mãos agora. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem manda e eu obedeço. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a palavra do Senhor diz que tem que ser assim? A palavra do Senhor diz que tem que ser assim. Mateus capítulo 13, versículo 45, Jesus vai falar sobre o reino de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um negociador de pérolas, que saiu para comprar a melhor pérola que encontrasse. E ele procurou, e quando ele encontrou a pérola preciosa, a melhor, a mais bela de todas, ele desfez de tudo que ele tinha e ele entregou para o vendedor daquela pérola. Assim é o reino de Deus. Enquanto o seu tempo for administrado por você, talvez não virá tudo que Deus tem para colocar na sua vida. Enquanto o dinheiro for propriedade sua e não de Deus, talvez não virá o que Deus tem para você. Enquanto os talentos e dons forem administrados por você mesmo e para você mesmo, talvez não virá o tempo de Deus, o novo tempo que Deus tem para nós e para esta igreja. Meus irmãos, é hora de nós sermos como aquele negociador de pérolas, como aquele comprador de pérolas. Nós já encontramos a mais preciosa de todas as pérolas, que é o reino de Deus. Nós não estamos ainda à procura. Se você ainda está procurando, saiba que você está perdendo tempo, porque a mais preciosa de todas as pérolas é o reino de Deus. É o reino de Deus. E se esta é a mais preciosa de todas as pérolas, do mesmo modo que aquele negociador, aquele comprador fez, eu preciso pegar tudo, colocar nas mãos de Deus e dizer, Deus, eu troco tudo por esta pérola, porque vale mais a pérola do que aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Se você quer viver este novo tempo, então busca o Senhor.
se esforce, invista o que for necessário e faça a sua parte, orando, lendo a palavra de Deus, porque este novo tempo virá. Amém, irmãos? Este novo tempo virá. Virá sobre a sua casa, sobre a sua família, virá em nome de Jesus. Mas além disso, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Nós temos maus caminhos, todos nós. E eu ouvi nesta semana que a conversão do cristão verdadeiro, ela é diária. Nós tratamos a conversão como um evento único e definitivo. De certa medida está correto. Mas por um outro lado, a conversão do verdadeiro cristão e daquele que quer viver um novo tempo com Deus precisa ser diária. Porque diariamente eu sou convidado por Deus a me converter de caminhos maus, a me converter de caminhos que não são bons para mim, de caminhos que me levam para a perdição. Eu até imaginava que eram bons, mas que não são. E Deus me disse: se converta dos seus maus caminhos, se converta destes caminhos de morte. Deixe de fazer isso, pare de falar assim, pare de agir assim com a sua família. Você está perdendo a sua família e você não abriu os seus olhos a essa realidade. Então se converta dos seus maus caminhos imediatamente. Se converta deste caminho de ociosidade, de preguiça, de não investir nada em ninguém. Se converta destes maus caminhos, porque senão você não vai alcançar o que Deus tem para você. Diariamente Deus fala isso conosco. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Eu não sei qual é o seu mau caminho. Eu não sei do que você precisa se converter. Mas eu penso, cada um de nós que aqui está, tem alguma coisa, tem algum caminho mau que precisa se converter. Cada um de nós. Meu irmão, viva a sua nova identidade, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus, você foi gerado de novo, você pode todas as coisas em Deus, pode enfrentar as lutas, sim. Quando aquelas lutas parecerem gigantes, se lembre disso. Deus me deu condições de enfrentá-las. Porque eu nasci de novo, eu fui gerado de novo, eu tenho uma nova identidade. Não se orgulhe, não queira crescer e tornar-se independente de Deus. Busque ser como criança no braço do seu pai, dizendo: Senhor, eu te quero, eu preciso de ti. Eu quero me humilhar e ser como uma criança. Se isso é difícil para você, se humilhar, lembra de quem você era, irmão. Quem você era? Antes de Jesus, quem você era? Como era a sua vida? Como andavam as coisas? Se Jesus entrou em cena e não mudou nada, talvez você esteja iludido, precise se converter de tudo hoje. Porque quando Jesus entra em cena, muda tudo. Muda tudo. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que ser uma nova vida. Tem que as coisas velhas ficarem no passado e as coisas novas virem à tona. Tem que ser assim. Este é o evangelho que a Bíblia nos apresenta. Busca ao Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Se isso forem práticas comuns, diárias, suas, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus ouvidos estarão atentos à sua oração e os meus olhos estarão fixos neste lugar. Como eu disse, eu creio em um novo tempo de Deus para a minha vida. Eu creio num novo tempo de Deus para a sua vida também, meu irmão. Eu creio. Eu creio num novo tempo de Deus para essa igreja. Eu creio. Eu creio.
De todo o meu coração eu creio que nós veremos os céus abertos, nós veremos este texto que nós acabamos de ler fazer sentido para a gente. Eu creio, porque às vezes este texto ainda não faz tanto sentido para a gente ora, parece que os ouvidos de Deus não estão tão atentos assim à oração que nós fazemos neste lugar. Mas eu creio que vai chegar o dia, e este dia já chegou, onde nós poderemos ter certeza que este texto é real, que os ouvidos de Deus estão abertos às orações que fazemos aqui, que fazemos nas nossas casas, que fazemos onde Deus nos colocar, porque eu creio, irmãos, que veremos os céus abertos, eu creio que veremos milagres, eu creio que veremos a salvação de Deus alcançando vidas, muitas vidas, incontáveis vidas. Eu creio nisso. Eu creio que nós veremos o agir sobrenatural de Deus neste lugar, na sua casa, na sua família, onde Deus te colocar. Você precisa crer nisso também. Sabe, irmãos, que tem um texto, talvez o texto que mais me deixa confuso em toda a Escritura, mas que eu quero aprender o valor dele e gravá-lo neste peito, definitivamente. O texto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus fala: vocês, meus discípulos, farão as mesmas obras que eu faço. Aliás, não só as mesmas obras que eu faço, vocês farão obras ainda maiores. Esse dia, meu irmão, está às portas para acontecer, onde as obras que o Senhor operou serão reais também a partir das nossas vidas, porque Ele mesmo vai operar através de nós. A glória do Senhor será vista neste lugar. A glória do Senhor será vista na sua casa, sobre a sua vida. Creia nesta palavra, viva por esta palavra. Busque consertar o que é preciso, se render, se humilhar, viver a sua nova identidade, que os ouvidos do Senhor estarão abertos. Ah, meu irmão, se os ouvidos do Senhor estiverem abertos às suas orações, ninguém pode te deter. Ninguém. E aí nós vamos avançar sem receio, sem medo. Porque é assim que nós muitas vezes nos sentimos, com medo. As coisas estão diante de nós e a gente fala, agora não dá mais. Eu vim bem até aqui. Eu caminhei, foi legal esse primeiro ano, esse segundo ano de conversão e tal, a experiência com Deus foi boa. Mas agora travou o processo, parece que não vai. Tem alguma coisa impedindo, não passo daqui. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a ação do inimigo colocando barreiras para que a gente ache que o ponto definitivo é onde a gente está. É o inimigo que lança barreiras diante da gente, querendo nos cercar e querendo fazer da gente como um animal que está em engorda, pronto para ser abatido daqui a um tempo. É isso que ele faz. É isso que ele está fazendo com muitos cristãos hoje. Está podando o avanço deles. Você sabe que as cidades, no contexto bíblico, elas eram cidades, boa parte delas, muradas. E eram as muralhas, os portões, que protegiam aquelas cidades. Eram as portas, eram as muralhas, que faziam com que os moradores de Jerusalém, por exemplo, se sentissem protegidos quando o exército inimigo vinha. Então temos aqui uma proteção entre nós e os inimigos. E quando Jesus fala que as obras de Satanás, e ele utiliza a expressão as portas do inferno, quando ele fala isso, ele está justamente lembrando do seu contexto, onde as portas de uma cidade protegiam contra os inimigos. E muitos destes inimigos, ou muitas dessas pessoas que vinham e queriam invadir aquele lugar, ou passar por aquele lugar, não podiam, porque ali havia uma resistência intransponível. E aí Jesus fala algo para Pedro, que a gente precisa, irmãos, viver assim, porque essa é a nossa nova identidade. As portas, os portões, as muralhas do inferno não podem
prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando o inimigo colocar as muralhas para dizer, não, pare aqui, a gente vai arrombar e vai entrar no nome de Jesus, dizendo, eu não vou parar enquanto eu não viver um novo tempo de Deus para a minha vida. Eu quero muito viver este novo tempo. Quero mesmo. Eu sei que você quer também. Eu sei que esta igreja quer. Eu sei que os irmãos, você, membro dessa igreja, quer também. Eu sei que você lá na sua casa, com a sua família, também quer. Fecha os teus olhos. Vamos orar.